Jesus está conosco. Jesus não nos deixou órfãos. Meus irmãos e minhas irmãs, eu penso que vocês sabem que no final do século XVIII surgiu uma filosofia que tentou ensinar a ideia de que Deus não é um Deus presente, mas um Deus ausente. No século XIX, surgiu na Alemanha um homem chamado Nietzsche, que precisamente em 1882 decretou a morte de Deus, comunicando à consciência do homem ocidental que Deus havia morrido. Nas entrelinhas, que Deus havia deixado de existir. É óbvio que Nietzsche estava pensando nas instituições eclesiásticas, religiosas, cristãs da época. Deste modo, o intento, penso eu, de Nietzsche foi dizer que Deus havia se tornado ausente nessas instituições, já que as mesmas estavam vivendo como se Deus de fato não existisse. O que eu desejo comunicar a vocês é que, precisamente a partir do século XVIII, passou a existir o entendimento de que Deus, de fato, existe, mas não se relaciona com a humanidade. O que ficou conhecido como deísmo. Deus criou, de fato, todas as coisas, tudo quanto existe foi Deus que criou, mas Deus criou e deixou tudo quanto existe caminhar com suas próprias pernas. Nós temos que entender, a partir da consciência que temos, de que a segunda pessoa da Trindade se encarnou, isto é, Jesus, que este entendimento não é compatível com a mentalidade do Evangelho, já que, podemos afirmar, Jesus é a maior testemunha, sendo Deus, de que Deus é presente e não ausente. Em se tratando do seu povo, Deus é presente na vida do seu povo. Deus atua por meio do seu povo. Deus é real na vida do seu povo. Jesus está conosco. Jesus não nos deixou órfãos. Deus está conosco. Deus está conosco. Jesus é Deus. Surge aqui uma pergunta. Mas como podemos atestar que Jesus está conosco? Em primeiro lugar, por meio do Espírito Santo que habita em nós. É o que destaca Romanos, ou o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 8, versos 10 e 11. Se não, vejam comigo, Romanos 8, versos 10 e 11. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, nós temos que entender que Jesus está conosco, que Deus está conosco,
Jesus, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Isso significa, meus irmãos, que nós não estamos sozinhos na vida, que nós não caminhamos neste mundo de acordo com o Evangelho sozinhos. Jesus está conosco por meio do Espírito Santo que habita em nós. Muitas vezes nós nos esquecemos de que nós temos um amigo chamado Jesus, que caminha conosco, Muitas vezes nós nos esquecemos desta verdade bíblica. E por isso, talvez, nos sentimos sozinhos quando pessoas deixam de conviver conosco. Nós temos que entender que Jesus está conosco por meio do Espírito Santo que habita em nós. E a habitação do Espírito Santo em nós significa muitas coisas. Muitas coisas. Como interceder em nosso favor. Como nos ensinar a buscar a Deus de acordo com a vontade de Deus. Como acalmar o nosso coração, como aquietar a nossa alma. Irmãos, nós precisamos entender que nós temos um companheiro leal e fiel, chamado Jesus Cristo, que concedeu a nós o seu Espírito como carimbo da sua presença conosco, como estigma, como tatuagem, como garantia de que anda conosco, de que está conosco. Então, nos momentos de angústia, de complicações, nós devemos nos colocar diante de Deus, clamando, certos e certas de que o Espírito Santo há de conduzir as nossas orações. Quantas vezes nós deixamos de recorrer ao Espírito Santo? Quantas vezes nós deixamos de nos colocar diante de Deus? Quantas vezes nós passamos a viver explicitando a ausência dessa consciência de que Jesus está conosco por meio da habitação do Espírito Santo em nós? O Espírito Santo habita em você. Isso significa que Jesus está com você. Isso significa que Jesus caminha com você. Isso significa que Jesus anda com você. Isso significa que Jesus está andando com você. Isso significa que Jesus tem ciência dos dramas que envolvem a sua vida, a sua casa, a sua subjetividade, porque o Espírito Santo conhece você como ninguém conhece. Jesus está conosco. Jesus caminha conosco por meio do Espírito Santo que habita em nós. Nós precisamos recorrer ao Espírito Santo nos momentos difíceis. Nós precisamos recorrer ao Espírito Santo com o escopo, com o propósito, com o objetivo de fazer com que o Espírito Santo imprima em nós a consciência de que não estamos sozinhos na existência, de que não estamos sozinhos na vida, de que Jesus está conosco. É o Espírito Santo que vai fazer com que tenhamos essa convicção, é o Espírito Santo que vai fazer com que tenhamos a certeza de que Jesus caminha conosco. Jesus está conosco. Jesus não nos deixou órfãos. Em segundo lugar, já que só podemos testemunhar Jesus por meio do Espírito Santo, que procede do próprio Jesus. A maior prova de que Jesus está conosco são os testemunhos que damos acerca de Jesus. É impossível alguém testemunhar Jesus sem estar com Jesus.
A capacidade que temos de testemunhar Jesus tem a ver com o Espírito Santo que habita em nós, que procede do próprio Jesus. Atos, capítulo 1, verso 8, destaca exatamente isto. Vejam comigo, Atos 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Quando testemunhamos mediante o Espírito Santo que habita em nós, que procede do próprio Jesus, a Jesus, evidenciamos que Jesus está conosco. O testemunho que damos acerca de Jesus não tem a ver conosco, tem a ver com o próprio Jesus, que anda conosco, que caminha conosco, mediante a capacitação que vem do Espírito Santo. Os homens de Deus do passado evidenciavam que Jesus andava com os mesmos, quando os mesmos testemunhavam Jesus. É impossível, volto a dizer, alguém testemunhar a Jesus sem que Jesus esteja caminhando, andando consigo mesmo. Meus irmãos, às vezes nós nos esquecemos disto. Ou seja, às vezes nós nos esquecemos que a maior prova de que Jesus está conosco é o fato de testemunharmos Jesus. Nós somos de um entendimento doutrinário, bíblico, calvinista. E vocês sabem o que isso significa. Vocês sabem que o entendimento doutrinário calvinista acerca da nossa vivência, acerca do nosso testemunho em prol do Evangelho, tem a ver com a graça de Deus, tem a ver com os méritos de Jesus, tem a ver com as ações de Jesus, tem a ver com a ação do Espírito Santo, e não conosco. Eu já disse aqui reiteradas vezes, não é sobre nós, é sobre Cristo, ou o que Cristo fez por nós. Jesus está com você, Jesus anda com você, Jesus caminha com você. As pessoas vão notar isto, as pessoas vão perceber isto. Vocês sabem, a partir do momento que Jesus começar a ser visto em sua vida, por meio das suas atitudes. No contexto do Novo Testamento, precisamente de Atos dos Apóstolos, o entendimento acerca disto restringia-se à ideia de que Jesus está com. A partir do momento que Jesus é testemunhado, que Jesus é explicitado, que Jesus é visto, estes são de Jesus, porque se anunciava Jesus, porque se testemunhava Jesus, porque se falava de Jesus. Você evidencia que Jesus está com você, que Jesus anda com você. A partir do momento que você começa a testemunhar a Jesus, a anunciar Jesus, a maior prova de que Jesus anda com você, portanto, de que Jesus está com você, de que Jesus não te deixou órfão, é o seu testemunho, porque você seria incapaz de testemunhar a Jesus se Jesus não tivesse com você, andando com você. Jesus está conosco. Jesus não nos deixou órfãos. Em terceiro e último lugar, pois a comunhão que vivemos só é possível porque somos um
em Jesus? Porque a comunhão que vivemos só é possível porque somos um em Jesus. É o que destaca o apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 4, versos 4, de 4 a 6. Efésios, capítulo 4, versos de 4 a 6. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Jesus está conosco, pois a comunhão que vivemos só é possível porque somos um em Jesus. A comunhão que mantemos uns com os outros é prova que Jesus está conosco. Meus irmãos, nós somos muito diferentes uns dos outros. Pais distintos, casas distintas, educação distinta, perfis, personalidades distintas. E nós nos reunimos e nós caminhamos juntos. E percebemos que não há disputas, majoritariamente falando, entre nós. O que reina é a compreensão, o que reina é a paciência, o que reina é a fraternidade, a comunhão. Isso é possível porque Jesus está conosco. O mundo vive em guerra, o mundo sem Deus, o mundo sem Jesus, justamente porque Jesus não vive com o mundo. Só é possível diferentes viverem juntos, mantendo comunhão, de mãos dadas, unidos com Jesus. Com Jesus. Vocês sabem que na história da igreja há inúmeros relatos de cristãos, servos e servas de Deus, mortos. Casos e mais casos de irmãos e irmãs que morreram em defesa uns dos outros. Igrejas unidas, pessoas unidas, em nome do Evangelho, pessoas vivendo em comunhão. O mundo não entende a razão de andarmos juntos, a razão de nos relacionarmos, mantendo o respeito, mantendo a fraternidade, mantendo a fidelidade, mantendo a compreensão de que somos iguais. O mundo não consegue entender a razão de tantas desigualdades no campo das finanças, no campo da intelectualidade. O mundo não consegue entender, mas nós sabemos que tudo isso é possível porque Jesus está conosco. Deste modo, a comunhão existente em nós não tem a ver conosco, tem a ver com Jesus. Nós somos membros de um só corpo. Nós somos parte de um só corpo. Nós somos de um só Senhor. E por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós nos mantemos unidos. A força da nossa união não está em nós. A base da nossa união, da nossa comunhão, não está em nós, está em Jesus que está conosco. A igreja, portanto, está unida, está de pé, não foi vencida no curso dos anos, porque Jesus sempre esteve com a mesma. A força da igreja, a união da igreja,
está em Jesus, porque Jesus que estabelece a consciência de que unidos somos mais fortes, de que juntos nós vamos prevalecer contra os nossos inimigos, contra os algozes da fé. Eu dei aqui três razões. Três razões que mostram que Jesus está conosco. Primeira razão, porque o Espírito Santo habita em nós. Segunda razão, porque testemunhamos a Jesus por meio do Espírito Santo que procede do próprio Jesus. Terceira razão, porque mantemos uma comunhão, e só é possível nos mantermos unidos de maneira harmônica a partir de Jesus. Eu concluo então dizendo a você: você tem dúvidas de que Jesus caminha com você, anda com você? Você tem dúvidas disso? Se você tem, eu venho aqui te dizer em nome de Jesus, entenda, pelas razões mencionadas, que Jesus está com você, que Jesus caminha com você. Às vezes a gente fica tentando buscar convicção, ou a convicção de que Jesus está conosco, em sonhos, em visões, em manifestações extraordinárias, mas a nossa própria vida mostra o tempo todo que Jesus está conosco, que Jesus anda conosco. Quando a nossa subjetividade, quando a nossa interioridade clama por Jesus, pede por Jesus, a razão é porque o Espírito Santo habita em nós. A habitação do Espírito Santo é prova cabal de que Jesus está conosco. Quando testemunhamos a Jesus, quando as pessoas dizem este é de Cristo ou esta é de Cristo, temos a evidência de que Jesus está conosco. Quando nos enxergamos os nossos irmãos, percebendo as nossas diferenças, que não somos iguais em muitos sentidos, e presenciamos uma comunhão, um desejo de estarmos juntos, é evidência de que Jesus está conosco, porque tudo tem a ver com Jesus e não conosco. Que nós possamos entender, meus irmãos, que nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco. Jesus anda comigo, Jesus anda com você. Jesus caminha com você. Jesus anda com você. A existência ou a existencialidade dos apóstolos testemunhou o Deus conosco chamado Jesus, o Deus Emanuel. Jesus está conosco, Jesus anda conosco. Deus amado, Deus santo, nós te exaltamos, nós te bendizemos pelo privilégio que temos de sermos de Jesus, de estarmos em Jesus. Esta consciência é resultado do Espírito Santo que habita em nós. Estamos certos e certas de que o Senhor Jesus está conosco. Quando testemunhamos, quando evidenciamos por meio dos nossos comportamentos, Jesus, estamos comunicando que Jesus está conosco. Ó Deus, que nós possamos ter a consciência de que não estamos sozinhos na vida, de que o Senhor está conosco, de que o Senhor anda conosco. Que assim seja em nome de Jesus.
Amém e amém.